dado o número racional n, disse que o seu inverso é o número racional m, tal que n vezes m é igual a 1. Então, quem é o inverso de n? Ele disse que o inverso de n é um número m, de tal modo que n vezes m é igual a 1. Se eu isolar o m nessa equação, aquele n que está multiplicando passa dividindo. Então, o m será igual a 1 sobre n. Então, o inverso do número n é 1 dividido por n. Então, o inverso do número a sobre b, o inverso é só a gente trocar o numerador e denominador de lugar, certo? Então, o inverso do número a sobre b será b sobre a. O inverso de n, como embaixo aqui do n nós sabemos que tem 1, né? Será 1 sobre n. É só a gente trocar de lugar ali numerador e denominador, beleza? Muito bem, então vamos lá. Agora que você já sabe um pouco mais sobre o inverso, vamos resolver a questão. Então, nós temos o seguinte: considere a seguinte sequência de operações. Primeira, ao inverso de um número racional p, acrescenta-se 1. Muito bem, então a primeira operação que nós devemos fazer é a seguinte: ao inverso de um número racional p, quem é o inverso de p? Lembre-se que embaixo do p temos o 1, né? O inverso de p é 1 sobre p. Só trocarmos ali numerador e denominador de lugar. Então, nós temos o inverso do número p, fica 1 sobre p, e vamos acrescentar 1. Então, é só a gente adicionar mais, então, 1. Então, vamos fazer a soma de frações. Eu tenho que somar 1 sobre p mais 1. Soma de frações com denominadores diferentes. Nós vamos deixar aqui no denominador do resultado o MMC entre os denominadores. Aqui embaixo nós temos 1. O MMC entre P e 1. Nesse caso, né, nós não sabemos quem é o P. Então, posso obter um múltiplo multiplicando P vezes 1. Né? P vezes 1 nós temos P. Então, agora nós dividimos pelo de baixo, multiplicamos pelo de cima. P dividido por P, nós temos 1, vezes o de cima, que é 1. 1 vezes 1, 1. Sinal de mais, sinal de mais. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. P dividido por 1, nós temos P. P vezes 1, temos P. Então, ficamos com 1 mais P sobre P. Então, temos aqui 1 mais P sobre P. Por questões de espaço, vou apagar isso aqui. No segundo passo, né, lá na segunda operação, temos ao inverso do resultado obtido na operação anterior, acrescenta-se 1. Turma, quem é o inverso de 1 mais P sobre P? Para o inverso, é só a gente trocar de lugar numerador e denominador. Concorda comigo? Então, o inverso vai ficar P sobre 1 mais P. Então, o inverso é P sobre 1 mais P, lá da operação anterior. Temos que acrescentar agora 1. Então, mais 1. Novamente, vamos fazer agora a soma de frações. Eu tenho P sobre 1 mais P mais 1. Então, nesse caso, vamos calcular o MMC entre os denominadores. Não sabemos quem é o P, então um múltiplo é só a gente multiplicar, né? 1 mais P vezes 1 fica 1 mais P. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 1 mais P dividido por 1 mais P é 1. 1 vezes P fica P. Sinal de mais, sinal de mais. 1 mais P dividido por 1 fica 1 mais P. 1 mais P vezes 1 continua 1 mais P. Então, aqui em cima, né, nós vamos ter P mais P. Temos 2P. Então, 2P mais 1.
Então, isso aqui ficou 2p mais 1 dividido por 1 mais p. Qualquer coisa, pause o vídeo, né? E anote as somas. Eu estou ficando sem espaço, por isso estou apagando. Terceira operação, ao inverso do resultado obtido na operação anterior. Quem é o inverso, turma, de 2p mais 1 sobre 1 mais p? Você já sabe, né? Então vai ficar 1 mais p no lugar do numerador denominador e do denominador agora o numerador antigo, que é 2p mais 1. Vamos acrescentar esse resultado, 1, né? Então agora nós temos que somar 1. Então vamos fazer o seguinte, 1 mais p sobre 2p mais 1, isso mais 1. Então fazendo a soma de frações, o denominador do resultado eu posso multiplicar simplesmente 2p mais 1 vezes 1, fica 2p mais 1 mesmo, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, 2p mais 1 dividido por 2p mais 1 é 1 vezes 1 mais p, 1 mais p. Sinal de mais, 2p mais 1 dividido por 1 é 2p mais 1 vezes 1, 2p mais 1. Então eu tenho aqui 1p mais 2p, 3p, 3p mais 1 mais 1, nós temos 2, dividido por 2p mais 1. Então isso resultou em 3p mais 2 dividido por 2p mais 1. Ele falou que, ao final ali, o resultado obtido é 1,55. Então ele quer saber em relação ao valor de p, o intervalo dado. Então vamos resolver primeiro a equação, né? Vamos igualar 3p mais 2 sobre 2p mais 1. Nós vamos igualar isso a 1,55. Daí vamos multiplicar cruzado. Então 3p mais 2 multiplicou aqui embaixo é 1, né? Não vai alterar, continua 3p mais 2, que é igual a 1,55 vezes, aqui são dois termos, deixamos os parênteses, né? Então 2p mais 1. Então, queridos, nós vamos ter o seguinte, aplicando aqui a distributiva, 1,55 vezes 2p, o dobro de 1,55, nós vamos ter 10, 1, 10, 11, aí 1, 2, 3. Duas casas, 3,10 ou 3,1 é a mesma coisa. Então, 3,1p, né, é 1,55 vezes 2p, deu 3,1p. 1,55 vezes 1 é 1,55. Então, agora nós temos o seguinte, turma. Então, eu vou ficar com o seguinte, eu vou passar 3p que está somando e subtraindo, e 1,55 eu vou passar aqui para a esquerda, então eu tenho 2 menos 1,55, que é igual a 3,1p, somando passa subtraindo, menos 3p. 2 menos 1,55, igualamos as casas e fazemos a subtração. Então aqui nós vamos ter 0,45, né? Então eu tenho 3,1p menos 3, 3,1 menos 3, nós temos 0,1. Então aqui ficou 0,45, que é igual a 0,1p. Como nesse caso eu tenho o seguinte, 0,1 está multiplicando o p, vai passar dividindo, né? Então o p será igual a 0,45 dividido por 0,1. Divisão com vírgula, nós igualamos as casas e eliminamos a vírgula. Quantas vezes ali, turma, nós temos que o 10 cabe no 45? Ora, 4 vezes 10, 40, resto 5. Agora colocamos o 0 e uma vírgula. 5 vezes 10 vai dar 50, resto 0. Então, P é igual a 4,5.
Então, 4,5 é um valor que está entre 4 e 8. 4 e 8, portanto, a alternativa correta D, de dedicação.